Bom dia. Gente, hoje eu comecei uma reflexão, depois do meu momento de devocional, comecei a pensar sobre um sentimento que eu tenho visto que está sendo muito comum, tem dominado as pessoas nesse momento atual. Eu sei que a gente está vivendo uma situação que antes nós nunca vivemos, mas é nesse momento que a gente precisa exercer a nossa fé. É nesse momento que o que está dentro da gente vai sair. É na hora da pressão que a gente vê o que a gente tem cultivado dentro do nosso coração, né? E o que a palavra de Deus nos diz a esse respeito? Ela diz que Deus não nos deu o espírito de medo, mas de ousadia. A palavra também diz em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas nesse momento a gente tem sido muito bombardeado, tem muitas sugestões chegando para a nossa mente. Mas é importante que a gente comece um filtro. Eu particularmente gosto muito de usar a peneira de Filipenses 4:8. Eu chamo de peneira. E o que diz lá? Diz assim: tudo que é perfeito, tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é amável, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é respeitável, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então eu penso que tudo que Deus criou é perfeito, é bom e é agradável. Tudo passa por essa peneira. A minha comunicação com Deus precisa passar por essa peneira. Então, se chega um pensamento de medo, de dúvida, de tristeza, de angústia, de desmotivação, gente, não é Deus se comunicando conosco. Nós precisamos imediatamente frear nossa linha de pensamento e entender que aquela sugestão não é do Espírito de Deus para nós. Então eu preciso afastar aquilo, porque se eu manter essa linha de emoção, eu vou interromper a minha comunicação com Deus. Porque se a palavra de Deus nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus, então eu preciso praticar essa fé. Então, não importa as circunstâncias, eu tenho que crer no contrário. Eu não sou movida pelo aquilo que eu sinto, mas por aquilo que eu creio. Se chega uma sugestão para mim, eu posso mudar essa sugestão mental. E hoje até a ciência já comprova isso, né? Que muito do que a gente vive e o que está dentro do nosso organismo é uma reação à nossa linha de pensamento. Gente, tem uma passagem em Gênesis que eu acho bem interessante. Lá em Gênesis 3, acho que 3:9, diz assim, que Deus ele passeia pelo Jardim do Éden e ele sente falta de Adão. Então ele pergunta: onde estás? E Adão responde: ouvi a tua voz, vi que estava nu, tive medo e me escondi. Bom, quando Deus pergunta para Adão onde estás, Deus não está perguntando para ele geograficamente onde ele estava, porque Deus ele sabe todas as coisas, não é? O que Deus queria dizer é o seguinte: onde estás que não está no lugar que te criei para estar? Quando ele responde, ouvi a tua voz, percebi que estava nu, tive medo e me escondi, isso já o coloca numa posição indigna. Tive medo, a gente quando está com medo, realmente a gente pensa em se esconder, né? Mas não é essa a comunicação de Deus. Então Deus ele diz assim: quem foi que disse? Quem te contou que estava nu? Sim. Quem te contou? Qual é essa voz que você está ouvindo que não é a minha voz? Então, gente, eu gosto de trazer essa analogia. Quem te contou que esse momento é tão dramático? Quem te contou que não tem jeito? Quem te contou que seu negócio já faliu? Quem é que anda conversando com você e falando que a situação é caótica para todo mundo? Entende? Às vezes chega a sugestão na nossa mente que a gente pensa: nossa, o país está quebrando, nossa, eu vou ficar sem dinheiro, nossa, o meu negócio não tem jeito, nossa, fulano vai morrer, Beltrano está doente. Gente, de quem são essas vozes? Quem que a gente está ouvindo? Nós precisamos ouvir a voz que fala ao nosso coração. E nós precisamos submeter isso à palavra de Deus. Então, se não é perfeito, não é puro, não é agradável, não comunica fé, Deus não está falando conosco. Essa não é a voz que nós precisamos ouvir. Então eu quero te dizer que afaste esse sentimento de você. Tudo é circunstancial, gente. É preciso que a gente abra os olhos da fé. É preciso que a gente entenda que eu sou guiada pelo aquilo que eu creio e não pelo que eu sinto. Eu gosto muito de uma história que diz assim que houve um campeonato de atismo, né?
onde os competidores eles ficaram no hotel e para se preparar para a prova no dia seguinte. E quando o dia amanheceu, uma das competidoras foi até o restaurante, tomou seu café, encontrou com seu técnico e comentou com ele assim: você viu como os ventos estão contrários hoje? Você viu como o tempo está ruim hoje? E o técnico dela responde assim: olha, com ventos contrários ou não, com tempo ruim ou não, hoje vai sair daqui um vencedor. E eu espero que seja você. Eu gostei tanto disso, sabe? Que eu penso assim, olha, realmente os ventos contrários não importam. Os ventos contrários não importam o tempo ruim. Tem que sair um vencedor. E que seja eu. E que seja você. Então você é vencedor, você vai sair dessa situação vitoriosa. Crê nisso, declare isso, afaste esse sentimento de você. Isso se aplica em toda a sua vida. Não há nada que você não possa em Deus. É Ele que te fortalece. Eu sempre digo isso. Deus, Ele te fortalece. Você pode todas as coisas. Então entenda uma coisa. Você é o vencedor de hoje. Não deixe os ventos contrários, não deixe a neblina, não deixe o medo te dominar. Você já é um vencedor. Mude a sua mentalidade. Renove a sua mente, você vai ver as coisas acontecendo por um outro ângulo. E você vai perceber que praticar a fé é muito melhor do que praticar o medo. Deixar a fé nos dominar, nos impulsiona e nos permite levar outros para cima. Mas quando a gente pratica o medo, a gente traz outros para baixo. Então, seja você o trampolim das pessoas, seja a sua fé aquela que te impulsiona para mudar o mundo, para mudar pelo menos o seu mundo interior e, se possível, o mundo das pessoas que te cercam. Tá bom? Então, na dúvida, lembre-se de Filipenses 4:8 e passa seus sentimentos e suas emoções por essa peneira. Bom, um ótimo dia para você, seja muito abençoado na prática dessa palavra.